Boa noite! Dois últimos jogos do dia. Bateria hoje de sétima maratona, né? Sete jogos. Agora a gente volta da categoria B. A gente vai ver o Devos jogar. O Devos já jogou dois jogos hoje na categoria A, né? E ele vai jogar agora na categoria dele mesmo, de origem, né? Contra o Antônio. Eu acho que vai ser um jogo duro, porque os dois têm uma qualidade muito boa. Os dois têm muita troca de bola. O Antônio tem um forehand perigoso. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Vamos ver se os jogadores conseguem implementar ali a melhor estratégia, né? Para conseguir ganhar. E logo depois desse jogo, que começa daqui um minutinho, a gente vai ter mais um jogo da categoria A. Então, esse agora é da B, a gente vai ter A, vai ser o Burgani, o Lucas Burgani contra o Gui Bittar. Também estou esperando um jogo muito equilibrado. Esses dois jogos agora, esses dois últimos jogos da noite, estou esperando bastante equilíbrio. Vamos ver se estou certo, né? Vou dar uma entradinha lá na sala, ver se eles já estão prontos. Não, tá só um deles ainda na sala. Vamos esperar. Tem um minutinho ainda, né? Eu que tô adiantado, na verdade. E amanhã a gente também tem alguns bons jogos, hein? Ah, amanhã é domingo, né? É, amanhã eu faço três jogos. Vou jogar com o Afonso, uma pedreira. Isso às 16h30. E às 17 horas tem o jogo da categoria B, que é o Luiz Fian contra o Carlos. Também vai ser um jogão. Duelo de caneteiros aí. Vamos lá na sala ver se já deu certo. Na verdade, vou fazer diferente. Deixa eu trocar minha câmera aqui, que aí, se der errado, eu consigo sair mais rápido da sala. Aí, já estão na sala. Campeonato, mas eu jogo muito por causa dos amigos ainda. Claro, é. Mas eles podem encontrar os amigos no virtual também, né? Pode, mas é difícil encontrar um, imagina dois. Claro, é. Boa noite, senhores. Já estamos ao vivo. Boa noite. Pronto, Boa então noite, vamos. Vlad. Comecem a hora que vocês quiserem, sem pressa. Bom jogo para vocês. Divirtam-se. Se precisar de qualquer coisa, Obrigado. estou por aqui. Eu já tô pronto, viu? Vamos lá, quando quiser. Vamos? Com tudo. Bom jogo, Antônio. Vamos ver tudo. Bom jogo pra você também. Eu vou desligar. Tranquilo. Aí, tudo funcionando. Antônio contra Devos. Então, o Antônio está aqui do lado esquerdo e o Devos lá na parte alta, lá no direito, no vídeo. Vocês vão perceber que o Antônio quebrou o controle da mão esquerda dele, né? Então, ele está sacando com jogando a bola para cima, né? Com a mesma mão da raquete. Isso é um recurso que tem no jogo, porque às vezes o jogador ou, né, pode dar problema no controle, como foi o caso dele, né? Ou às vezes é um jogador do Paralímpico, né, que tem alguma deficiência no braço, não consegue levantar a bola ali com o braço que não é da raquete, às vezes um jogador amputado, né? Então o jogo tem esse recurso que é bem legal. E o Antônio tá usando ele porque realmente o controle quebrou o esquerdo e ainda bem que tem esse recurso para ele vai poder jogar, né? Oi, Lucas. Sim, cara, foi um jogaço. Puta, que jogo. Até agora o jogo mais forte do campeonato, assim, de nível técnico, né? Foi um jogo extremamente forte. O Ren, eu cheguei eu achava, quando o Ren ganhou os dois primeiros jogos, eu tava achando que ia ser um 3-0. O Arata não tava se encontrando no jogo. O Arata precisava ser mais agressivo. Foi um jogo muito equilibrado. E o Ren tava jogando muito bem. Jogaço mesmo. Ansioso para ver esses dois jogando contra o Rodrigo Léo. Vai ser bem interessante. O Rodrigo Léo também é fortíssimo. Enquanto a gente está falando aqui, o Antônio já levou o primeiro set, né?
O Antônio é um jogador perigoso, tem muita experiência já no virtual. Tem esse forehand rápido, né? Devos conseguiu bloquear dessa vez. Os dois têm uma característica parecida, né? De atacar a bola que essa bola dos dois não gira tanto, mas é uma bola funda e rápida. Eu tenho a impressão que quem conseguir sair primeiro, tomar a iniciativa do jogo, vai levar vantagem, e vai ganhar. Variação bonita de saque agora, jogou um saque mais por cima, lateral para a direita por cima. O Antônio leu mal, a bola subiu. Apesar deles terem golpes bons de finalização, principalmente com o forehand, eles são jogadores de mais troca de bola, né? E aí quem tiver mais regularidade vai levar vantagem. Já bem mais equilibrado esse segundo set, né? O Devos já está encontrando ali o ritmo do jogo, tentando ser mais agressivo, né? Tem dois match points aí o Antônio para fechar o primeiro jogo. Se vocês estiverem achando minha voz meio fanha, é porque eu tô fanho mesmo, tá? O nariz tá trancado, que tá uma desgraça esse negócio. Amanhã eu preciso estar bem, gente, que eu tenho 3 jogos para fazer. 11-11, equilibradíssimo esse set, hein? Bola funda, né? Esse backspin, né? Essa cozinhada de backhand do Antônio lá no fundo. Que ponto bonito. E o Antônio achou um ângulo maravilhoso ali na diagonal da direita e o Devos foi buscar essa bola lá no canto, fez um bloqueio bom. É isso aí, Devos consegue ganhar o segundo set, 15-13, equilibradíssimo. E o Antônio já vem para cima imediatamente. Os dois, né, muito agressivos. Que eu acho que é isso, né? Quem conseguir tomar a iniciativa primeiro, acho que ganha, leva vantagem pelo menos, né? Se bem que os dois estão conseguindo bloquear algumas bolas boas, devolver os ataques, né? Isso muda todo o panorama do jogo, né? Vão começar a ter rallies mais longos. Cada rally bonito, né? Bastante troca de bola entre os dois. Finalização boa agora na paralela. Difícil fazer essa bola, hein? Os pontaços mesmo, né? Equilibradíssimo esse terceiro set também. Olha que bloqueio lá do outro lado. Os dois estão defendendo bem, viu? Eu retiro o que eu disse, que quem tomar a iniciativa vai ter vantagem, não necessariamente. O jeito que eles estão conseguindo trocar a bola e tem um match point Devos para virar o jogo. Consegue 11-9. Que jogaço esse primeiro, hein? Uma água rapidão, Antônio. Será que tá pintando um 3-2 de novo? Drama, igual foi o jogo do Léo Arata hoje contra o Reinozawa? Será que vai ter drama nesse jogo também?
1-0 pro Devos. E ele tá conseguindo marcar esse ataque na diagonal do Antônio, né? Impressionante. O Antônio atacando, esticando o braço, largando a mão na diagonal. E o Devos está indo lá na ponta da mesa fazer bons bloqueios do outro lado. Essa bola, de novo, o Antônio atacando diagonal e tomando um bloqueio rápido na paralela. Devos bloqueando muito bem. Bastante troca de bola, né? Assim que a gente gosta, né? É legal ver umas porradas assim de vez em quando, umas bolas rápidas e tal, mas ver troca de bola fica muito bonito o jogo. Tênis de mesa é um esporte dos esportes de raquete, talvez seja o esporte que tenha menos troca de bola, né? É muita variação de efeito, é muito detalhe, muito difícil, né? É, Lucas, tá pegando. Ó, de novo, gente, esse bloqueio tá pegando muito. Ele tá. Aí cabe o Antônio começar a atacar um pouquinho, ou puxar uma diagonal mais curta, o que não é muito fácil, ou atacar mais pro meio da mesa, né? Para entrar no cotovelo do Devos, porque esse ataque na diagonal longa ali, o Devos está marcando todos, né? Olha aqui, ataque em bola curta ali, bonito também, rápido. Jogaço, hein? Equilibrado. Falei no começo que era equilibrado, eu só não tinha certeza se ia realmente ser, mas é de se esperar, né? Porque os dois têm um estilo de jogo de muita troca de bola. Entrada rápida que deu agora na mesa do Antônio de forehand, né? O Antônio tem um forehand muito perigoso. Isso que ele precisa fazer. Ele precisa atacar em lugares diferentes, mas mesmo assim, nesse ponto, o Devos conseguiu bloquear de backhand e depois finalizar com contra-ataque. Excelente bola do Antônio, agora esticando esse backhand lá na diagonal. Uau, backhand lindo também do Devos. E finaliza. Nossa, tá um tiroteio, né? Os dois atacando rápido. Pontos muito bem jogados, muito técnicos. E o Devos tem 3 set points para igualar esse segundo jogo em 1-1. Salvou o primeiro match point, jogando muito forte o Antônio de backhand. E o Devos finaliza ele fazendo um pivô ali, atacando na paralela. E imediatamente eles começam já o terceiro set do segundo jogo. Importante o Antônio ganhar esse set para não deixar o Devos abrir 2 jogos de vantagem, né? A gente já viu algumas viradas aí de que os jogadores saíram perdendo de 2-0 e viraram 3-2, né? Mas é sempre muito difícil. O Antônio é decidido, hein? O Antônio indo para decisão, não dando chance. Esse é o ataque, é um pouco mais pro meio, né? Porque lá naquela diagonal longa, o Deus estava marcando todos, né?
Mais 3 match points aí, o Antônio importante. Ó, de novo, diagonal longa. E o Devos marcando essa bola agora, atacou no meio e conseguiu fazer o ponto. Que Olha, jogo. eu agora que preciso. Agora. Não tá fácil. Não tá não. Tá calor aqui, meu Deus. Por isso que eu não joguei de tarde, não tô jogando. E saí do torneio, eu não só volto do torneio agora quando. O torneião, né? Porque os estrangeiros só querem jogar de tarde ou de manhã, o que é os horários bons para eles e pra gente. É uns horários de maluco pra gente, às vezes. É 8, 9, 10, 11, 12 da manhã. Ou de difícil, tarde, né? até 2 horas. Quando dá 3 horas da tarde, 4 já tá 10, 11 horas para eles, não querem mais. Eu concordo, Lucas. A solução para o Antônio é começar a fazer mais no meio esse Vamos ataque, né? E deu certo agora no final desse set. Ele fez alguns ataques no meio e deu certo. A gente esquece o quanto o meio da mesa pode ser eficiente no ataque, né? Muito bom. Os dois trocam bola muito fácil, né? Olha, que bonito. Deus entrou girando a mão por cima da bola ali no forehand. Essa é uma variação interessante, né, que o Antônio fez agora, fazendo um ataque de backhand um pouco mais lento, com menos efeito, a bola até mais alta, mas é uma variação. Se o oponente não lê o efeito direito, acaba errando, né? Por isso que o tênis de mesa é tão difícil, essa leitura do efeito é algo muito difícil, muito complicado. Olha que ataque rápido, acelerando forte o Antônio. Mais uma vez equilibrado, hein? Esse jogo vai longe, hein, gente? Tô achando que esse jogo vai longe. Vamos atrasar o jogo do Burgani com o Guibitari. Tá apontando aí um jogo longo entre os dois. Deus consegue ganhar o primeiro set na diferença mínima de pontos. Tem tudo para ser um jogo longo daqueles mais dramáticos, hein? O que vocês estão achando aí? Tá com uma cara de 3-2, 12-10 no último set, né? Meu Deus, já fez outros jogos hoje, hein? Vamos ver se ele vai ter bom condicionamento físico para chegar no final desse inteiro. Nossa, de novo esse bloqueio, gente, que espetacular. E não dá nem para culpar o Antônio. O Antônio tá entrando super bem na bola, tá baixa, funda a bola, rápido, ó, de novo. Temos um especialista nesse bloqueio, né? Porque ele já fez isso 1 milhão de vezes nesse jogo. Agora sim, o Antônio entrou rápido, mais pro meio da mesa, né? E o Antônio fecha o Me dá segundo um set. segundo, Antônio. Sim, claro, pode ir. O Antônio Meu fecha o chão tá segundo completamente set. molhado aqui de suor. Tô deslizando.
Vamos pro terceiro set do terceiro jogo, um jogo a um. Tá com cara de uma maratona, né? Já está sendo uma maratona esse jogo, né? Podemos. Traqueamento. Vai. Acabei de conversar com os meninos aqui do último jogo, do próximo jogo, né? Com o Burgani e o Guilherme Bittar. A gente já transferiu para 9h45 da noite, porque mesmo que esse jogo acabe antes disso, a gente vai dar um tempinho a mais aí para fazer a próxima transmissão. Então, o próximo jogo, 9h45, categoria A, grupo um. Eu vou ter que jogar com esses dois amanhã, hein? Na sequência, inclusive, eu tenho um jogo com o Afonso no meio da tarde e depois mais pra frente eu tenho com esses dois. A agenda tá dura, amanhã tem aula pra dar também. Amanhã vai ser um dia que eu vou passar o dia inteiro com óculos na cara, pelo jeito. Ou transmitindo o jogo aqui, ou os dois, né? Meu Deus, sai da frente desse set, abre uma distância boa aí, confortável de 4 pontos. 5 agora. Tudo indica aí que vamos ter um 2-1 Devos, né? Agora deu certo o ataque da diagonal do Antônio. Jogou muito bem, agora leu bem o efeito por cima ali, lateral, né? Fecharam o terceiro jogo. Então 2-1 pro Devos. Se o Devos ganhar o próximo jogo, ele ganha o encontro todo. Só jogão a gente teve hoje, hein? Na verdade, a categoria B tá entregando muito jogo bom. Muito jogo bom. Tudo equilibrado. Então, Lucas, não sei se o Antônio cansou. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Quem tinha que cansar é o Devos, né? Que já jogou um monte hoje. Vamos ver como é que o Antônio volta para esse quarto jogo, né? O Antônio precisa ganhar esse quarto jogo para se manter vivo. Lucas, sentindo sua falta no torneio, hein? Tem que jogar, hein, bicho? Tem que jogar os próximos. Troca de bola bonita, hein? Finalizou com efeito de forehand ali bom. Mais de 100 giros por segundo. Bom forehand agora do Antônio variando um pouco, né? Jogando mais na paralela. Olha, não parece que o Antônio cansou, não. Esse set ele jogou muito bem. Parece que ele tá cansado, não.
Antônio tá conseguindo controlar mais o jogo, né? Cadenciar um pouco mais. Esse ataque agora mais no meio para paralela tá funcionando melhor, né? Tudo indica que teremos um quinto jogo, hein? 5 pontos de vantagem pro Antônio. É, Lucas, é isso aí mesmo. Essa paralela aí tá funcionando. Até porque foram tantos ataques na diagonal da direita ali que o Devos pegou tão bem, né? Tem hora que o jogador realmente tem que mudar a estratégia, porque sair da zona de conforto, porque senão fica muito difícil. Olha que ângulo que conseguiu agora o Antônio, hein? Diagonal curta, difícil. E agora, hein? Quinto jogo. Vai ter drama. Vai ter Antônio, drama. te Diga. incomoda bater 3 bolinhas aqui de batimento livre? A minha Pode, raquete pode. caiu. Vá, bora. Pra ver se não mudou de posição. Sim, Leandro, só jogaço, né? Já é? Tudo apertado. Agora não tá 3-2, tá? Tá 2-2. Eu vou ver se eu consigo mudar esse placar aqui. Que eles desistiram de um jogo ali, acho que tava com problema na conexão. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Ver se eu consegui acertar o placar aqui. Boa, consegui. 2-2, esse é o quinto jogo. Devo sair na frente nesse primeiro set. Boas trocas de bola entre os dois, hein? Ataque poderoso agora de forehand, mais de 100 de giro também. Ele vai para mais um agora, errou um pouquinho o ângulo. Esse ataque de backhand do Antônio está sendo muito eficiente. Uma bola que parece despretensiosa, não está girando muito, mas ela tem um tempo de bola diferente, mais lento, mais alto, com pouco efeito. Esse tipo de bola tem que entrar para bloquear. Se você só bloqueia uma bola dessa, ela cai muito rápido. Você tem que entrar girando com a mão por cima da bola. Um dos dois deixou o microfone ligado, né? A gente tá ouvindo eles aí respirando. E o Devos ganha o primeiro set. Agora o Antônio precisa desses dois sets, né? Sim, drama de novo. Isso aqui, contra-ataque na paralela agora fatal, hein? Difícil fazer essa bola. É verdade, né, André? O Antônio muda bastante. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho o áudio dos dois. Deixa mais baixinho assim pra gente não se incomodar tanto com a respiração deles. Deixou o microfone ligado, né? E você vê como é o jogo, né? O Devos ganhou um set bem apertado, agora o Antônio tá ganhando com uma margem de ponto enorme. Tá pintando o último set no último jogo. Mas o Devos não se entrega não, hein? E agora sim. Vamos pro último set no último jogo.
Lembrando que o próximo jogo vai ser 9h45. O Lucas Burgani, categoria A. Lucas Burgani contra o Guilherme Bittar. Tem toda a pinta de ser um jogo super equilibrado também. Definitivamente o Antônio não tá cansado não, hein? Porque ele tá indo pra cima agora, último set. Tá fazendo os últimos 2 sets, né? O set anterior ele ganhou muito fácil, não errou quase nada e agora de novo. Tá pintando a vitória do Antônio. 3-2. Tem 8 match points, Antônio. Que jogo. Ele conseguiu ler mesmo, tem razão. Cara, que jogaço! Valeu! Morri no fim, cara. Morri demais. Eu acho que pode ter sido seu tracking também. Essa última, você oscilou assim do 100 ao menos 100. Tá meio estranho. Acho que é pilha e eu também deixei cair no meio do jogo. Mas eu cansei meu terceiro jogo hoje. Eu não sei como é que vocês... É claro que vocês são bem mais novos do que eu, mas jogar 3 partidas dessa num dia não dá nem pra acreditar. Então, a resposta é que eu não aguento. Certo. Tô jogando, cara. Legal demais. 2 no máximo, cara, porque a pessoa... É diferente de jogar, mesmo ranqueado, assim, lazer. Porque lá você joga uma, para, roda... Aqui você tem que dar tudo e tem a pressão psicológica, isso lhe tem outro nível de tensão, É outro nível, cara, é outro nível. Mas que bom que a gente deve ter feito um joguinho legal pra galera ver. Foi, nossa senhora, nossa. E aí, Vala? Foi sensacional, cara. Jogaço, drama de novo, emoção, né? Assim, até o fim, né? Porra, muito legal. Eu não vou dizer a tática que eu usei, não, senão os adversários usam contra ele, mas eu descobri depois a tática. Olha, não vou dizer não. Essa categoria B tá entregando os melhores jogos do torneio por enquanto. Vocês estão entregando jogos maravilhosos, tá muito equilibrado. Né? Muito equilíbrio, sim. Sim. Nossa, eu não pego um jogo fácil, é tudo assim, arrancando a pele. Pelo que eu tenho visto da B, cara, vai ser assim até o... Ainda falta um muito forte, que é o Burgani, né? Vou jogar com ele segunda. E vou ver se domingo eu encaixo alguém. Também. Eu quero ver se eu encaixo alguém. Dar uma corrida nesses jogos, senão não vai dar tempo. E dia de semana é mais difícil, às vezes. Dia de semana é difícil. Valeu, gente! Valeu. Muito bom. Obrigado, gente, pelo jogo. Foi um show, foi maravilhoso de assistir. Obrigado mais uma vez. E vamos que tenha mais uma semana da fase de grupos ainda, né? Vai até o próximo domingo. Eu ainda tenho 3 jogos. Agora tem um cara que não jogou ainda, chama Jorge. Ele tá jogando a C. Ele tá jogando a C. Na C ele fez bastante jogo, na B ele ainda não conseguiu fazer acho que nenhum, né? Nenhum, Ele é forte também, é bom jogador. Vocês vão gostar de jogar com ele, vai ser jogo bom. Beleza. Gente, tem que correr, porque é meu primeiro jogo só da B, então. Muita coisa. Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Abraço. Tchau. Abraço. Jogaço. Rodrigo Léo tá aí, ó. A show está sendo um sucesso. É verdade, quando chegar nas fases finais, né? Quartas de final vai ser uma loucura, né? Isso aí com o 1º de setembro, né? Dia 31 de agosto a gente finaliza os jogos de grupo. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, não joga mais. E aí os 4 primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final. Então agora, daqui 12 minutos, a gente tem o jogo da categoria A, Lucas Burgani contra o Guilherme Bittar. Então, daqui a pouco a gente se vê de novo. Obrigado mais uma vez aí por assistir, obrigado pelos comentários e vamos com tudo. Daqui a pouquinho a gente volta.